E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zibró, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém. Podeis assentar. Amada igreja, hoje nós vamos falar sobre o medo. Nosso tema hoje é não temas. Eu tenho certeza que cada um de nós, todos nós temos os nossos medos. E o medo é uma maneira que o inimigo usa de cada um de nós. Porque ele sabe explorar nossas fraquezas, no sentido de enfraquecer-nos e também nos deixar desanimados, para nos fazer fracassar e parar de ser cristão. E isto tudo ele consegue através do medo. Porque quando nós temos medo, nós não temos então a coragem de estar fazendo alguma coisa. O medo ele nos impede de muitas coisas. Ele nos enfraquece, ele nos desanima, e é o também que nos faz fracassar. Podemos dizer que o medo ele paralisa o nosso potencial. Cada um de nós temos o nosso potencial. Mas o medo, ele faz nos ser paralisados. Esse medo que às vezes é que nos faz ficar paralisado, porque o nosso potencial fica às escondidas. Veja bem, no versículo 4 do texto que nós acabamos de ler, diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbró, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então veja bem, o medo ele nos priva do nosso potencial. Ele nos faz menores do que realmente somos. Veja, Jezabel já estava, Acabe, melhor dizendo, já estava se sentindo fracassado pelo medo. Ele atravessando o deserto, fugindo, e ali ele pede a Deus para tirar a vida dele, porque ele já se sentia fraco. O medo dele ser morto fez com que ele pedisse a Deus que tirasse a vida dele. Então nós temos que buscar nos fortalecer cada vez mais, para que esse medo, que é o que paralisa o nosso potencial, não faça nos perder as nossas bênçãos. Então ele nos faz menores do que nós realmente somos. O medo nos faz nos ver pessoas incapazes de fazer as coisas, de enxergar as coisas. Nós não podemos ter medo
porque nós somos pessoas capazes. Deus nos capacitou para tudo. Deus, ele nos deixa capazes de fazer qualquer coisa. Mas muitas vezes nós não fazemos por causa do medo. Porque ele nos faz que nós possamos nos enxergar como pessoas fracassadas. E nós não somos pessoas fracassadas. Nós somos pessoas a quem Deus ama, a quem Deus está conosco. Então, se nós estamos conosco, com Deus e Deus conosco, nós não precisamos ter medo de nada. Lá em Mateus capítulo 25, verso 24 e 25, diz assim: chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Esse é o pedacinho da parábola dos 10 talentos. Aquele senhor tinha dado um talento para cada um daqueles homens. Um foi lá e granjeou, trouxe e entregou mais um talento. O outro foi lá que tinha recebido 5 talentos, trouxe 10, entregou ao seu senhor. E o que tinha recebido um talento, ele ficou com medo, com tanto medo de perder aquele talento, porque ele sabia que o chefe dele, o senhor dele, era um homem que era capaz de qualquer coisa. Ele simplesmente escondeu o talento e não se preocupou em refazer, em reproduzir outros talentos. Então o medo fez com que ele escondesse, enterrasse aquele talento, para que ninguém achasse e ele também não viesse a perder. Resultado, os outros que tiveram coragem, todos eles multiplicaram os seus talentos e entregaram o dobro ao seu senhor. Mas aquele que teve medo, ele ficou apenas com aquele que ele já tinha recebido. Então as nossas dúvidas, porque aqui também esse senhor se provou ter uma dúvida. Ele não sabia se ele trabalhava aquele talento para conseguir mais, ou se ele escondia aquele talento. Então as nossas dúvidas são traidoras, e elas também nos fazem perder aquilo que poderíamos conquistar, se não fosse o medo de tentar. Porque nós não conseguimos as coisas, igreja, muitas vezes, não é porque Deus não quer, não é porque nós temos medo de tentar. Nós temos medo de encarar as coisas e lutar por aquilo que nós queremos. Nós estamos acostumados a ficar de braços cruzados, a esperar as coisas acontecerem, aparecerem nas nossas vidas. Agora nós não podemos ter medo de tentar. Se der errado, deu, mas você não vai ficar na consciência de que você pelo menos tentou. Então esse medo de errar, essas dúvidas que às vezes pairam em nossa vida, é que nos fazem então não perceber as coisas que acontecem, que podem acontecer nas nossas vidas. Nós poderíamos conquistar muito mais coisas, se não fosse o medo de tentar fazer as coisas. Outra coisa, o medo, ele destrói os nossos sonhos. Nós às vezes sonhamos tantas coisas nós sonhamos, mas nós temos medo de colocar os nossos sonhos em prática, ou pelo menos de tentar realizar os nossos sonhos. No versículo 3 diz:
O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então esse cidadão, ele preferiu fugir do que ele lutar pelo sonho que ele queria que realizasse. Então nós não podemos ter esse medo. Nós não podemos deixar que o medo destrua os nossos sonhos, destrua as nossas vontades. Nós temos que aprender a lutar pelos nossos objetivos, porque se nós lutarmos, nós vamos conquistar, porque Deus está do nosso lado. Uma visão correta faz diferença na sua maneira de encarar a vida. É que nos diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Lá diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aquilo que Jesus disse: como pode um cego guiar outro cego? Não tem como. Todos os dois podem cair dentro de um buraco. Então a nossa visão, os nossos olhos é que vão nos guiar. Experimentem uma hora dentro da casa de vocês fecharem os olhos e tentarem andar dentro das suas casas normalmente. Assim também é a nossa visão, os nossos olhos diante de Deus. Porque Deus, Ele quer que nós deixemos esse medo de lado. Nós temos capacidade e força para lutar e vencer. Imagina Davi na sua pequenez, né? Eu acredito que Davi ainda era menor do que eu. E de repente veio aquele homem lá de quase 3 metros de altura. Um homem que já tinha vencido tantos e tantas lutas. Mas Deus tinha escolhido Davi para vencer, ser um homem vencedor. E Deus foi lá e chamou ele, e ele foi lá e lutou com o gigante e venceu. Cada um de nós que estamos aqui também somos escolhidos para serem vencedores. Não é apenas um ou outro, mas todos nós somos escolhidos para ser vencedor. A diferença é que uns têm mais coragem do que o outro, não tem medo de encarar a vida como ela é. Outros já têm medo, já fica ali na defesa, fica na defensiva, esperando para ver o que vai acontecer. Nós não podemos ter medo. Agora, como que nós podemos vencer esse medo? Como vencer o medo? Nós temos tanto medo das coisas. O ponto principal para nós vencermos o nosso medo é ter fé, ou seja, acreditar naquilo que Deus pode fazer. Se você colocar na sua mente que Deus pode fazer aquilo na sua vida, Ele vai fazer. No texto que nós estávamos lendo em 1 Reis 19, verso 1 ao 4, eu vou ler aqui 2 versículos que está mais adiante, o versículo 10 e o versículo 18, que diz assim: Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Verso 18: também conservei em Israel 7.000,
todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias, que era um profeta que, naquela época de Elias, existia um Deus chamado Baal. Era uma imagem de escultura. E muitas pessoas tinham aquela imagem de escultura como um Deus. Eles beijavam, eles cultuavam aquele Deus. Mas Elias não cultuava aquele Deus. Então era uma luta que parecia não ter fim entre os profetas de Baal e os profetas do Deus eterno. Elias era o único profeta que existia naquela época contra uma multidão de profetas do Deus Baal. Todos nós conhecemos Elias, um dos maiores milagres que Deus usou ele para fazer, quando foi um desafio entre Elias e os profetas de Baal, quando eles fizeram ali tipo uma aposta, em que quem conseguiria fazer cair fogo do céu? Aquele que conseguisse fazer cair fogo do céu era dito como o Deus verdadeiro. Veja, que coragem! Não, o meu Deus é o Deus verdadeiro. Não, é o nosso Deus que é o Deus verdadeiro. Então vamos fazer uma aposta. Eu vou clamar aqui ao Deus meu, e vocês clamam ao Deus de vocês, aquele que ouvir fazer cair fogo do céu e queimar o que nós colocamos aqui no altar, que foi um bezerro. Esse sim é o Deus verdadeiro. Está vendo? O acreditar daquele homem, a fé de Elias. Então os profetas de Baal começaram ali a gritar, e a clamar, e clamar, e clamar. E a palavra de Deus nos diz que deu meio-dia e nada de fogo cair do céu. Ali eles já estavam se martirizando, se batendo, para ver se o Deus Baal ouvia as preces dele. E nada de cair fogo do céu. Aí eles disseram: vai agora, Elias, é a sua vez. Vê se o seu Deus te ouve, porque o nosso está com os ouvidos tampados. Então Elias foi lá, consertou o altar que já tinha sido um tanto quanto desmanchado por tanta força que eles faziam na oração deles. Encheu lá um rego que tinha em volta do altar com água e começou a clamar a Deus. E a palavra de Deus nos diz que naquele instante caiu fogo do céu, que consumiu ali aquele bezerro que estava no altar, e também consumiu a água que estava no rego. Então Elias disse: agora todos vocês devem morrer, porque vocês adoram um Deus verdadeiro. E os soldados que acompanhavam Elias mataram todos aqueles profetas a fio de espada. E aqui é o que ele diz, que ainda sobreviveram 7.000 pessoas, porque eles não se prostraram e não adoravam e não acreditaram no Deus Baal. E aí eu pergunto para cada um de nós: qual Deus que nós cremos? É o Deus eterno, o Deus de Elias, que faz o fogo cair do céu? Ou é o Deus Baal que está com os ouvidos tapados? Então, se nós cremos nesse Deus eterno, porque se eu creio que cada um de nós estamos aqui, é porque esse Deus eterno é algo que nós cremos. Então não precisamos de ter medo. Nós não precisamos de ter medo das coisas que vai acontecer. Nós não precisamos de ter medo de começar os nossos projetos. Nós não podemos ter medo de começar nada, porque Deus, Ele está no controle das nossas vidas.
Jesus Cristo mesmo disse: não temas, eu venci o mundo. Quantos sonhos nossos que estão engavetados, quantos sonhos nossos que estão lá, coberto de poeira. Tem dia que a gente vai lá e dá uma olhada naquele sonho e fala: não tenho condição. Por que não tem condição? Deus está do teu lado, é Deus que dá a última palavra. Não é você que dá a última palavra, não é o inimigo que dá a última palavra, mas é Deus que dá a última palavra na tua vida. E eu quero acreditar que é Deus que faz isso na tua vida, porque Deus, Ele quer que você pegue os teus sonhos e comece a concretizá-los. Deus não quer que o inimigo deixe os seus sonhos serem frustrados. Não temas. Esse era o tema da nossa ministração hoje. Acorde para a vida. Deus, Ele quer que os seus sonhos sejam realizados. Eu sei que cada um de nós aqui tem os nossos sonhos. Seja ele qual for, não importa. Deus tem poder para concretizar todos eles. E não está concretizado ainda porque nós não acreditamos. Nós não acreditamos que Deus pode fazer isso acontecer na nossa vida. Quero que você olhe para quem está do teu lado. E diga para quem está do teu lado: o medo, vamos lá? Olha para quem está do teu lado e diga: o medo nos priva de nosso potencial. Fala de novo para quem está do teu lado aí. O medo nos priva de nosso potencial. Outra coisa que eu disse aqui: o medo nos faz menores do que realmente somos. Olha para quem está do teu lado e diga isso para ele. O medo nos faz menores do que realmente somos. É duas coisinhas que você vai memorizar, e a hora que você tiver medo de realizar um projeto, você vai lembrar. O medo nos priva do nosso potencial. Primeiro, meu amado, minha amada, você tem o seu potencial para você fazer o que você quiser. E segundo, você é maior do que você pensa que você é. Você é bem maior. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa escolhida pelo Todo-Poderoso Deus Eterno. Não tenha dúvida disso. Coloque Deus na frente. Coloque Deus na sua vida e acredite que tudo vai ser realizado na tua vida.